há sempre um lugar nos nossos corações para falar de aspectos da estrutura da língua. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço, sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar no Twitter, no YouTube, no Instagram, no TikTok, pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal através do padrim.com.br/Jana Viscardi. Obrigada a você que contribui para esse meu trabalho. E você pode, claro, interagir com esse conteúdo de diferentes maneiras, comentando, compartilhando, deixando o seu like ou dislike, trazendo sua crítica, sua sugestão. Tudo isso é bem importante para o desenvolvimento do canal. E eu tenho deixado aqui um QR Code para você contribuir para a campanha do Sobrevivendo ao Corona, que tem ajudado famílias que precisam do nosso apoio nesse momento de pandemia. É importante frisar que quando você usar o QR Code apontando lá o seu celular para ele, confira se o que aparece é mesmo para você contribuir para o Sobrevivendo ao Corona, porque já me disseram que existem aí também fraudes em torno disso. Veja se está certinho quando você apontar lá o seu celular, tá bem? E veja só, nós estamos aqui hoje porque é sempre tempo, é sempre possível a gente fazer uma espécie de aula de gramática. E aí eu vou começar dando um exemplo. Não sei se você reparou o título deste vídeo, é para falarmos sobre a conjunção adversativa mas. E aqui eu vou dar 2 exemplos e para dar um desses exemplos eu já vou te indicar um estudo da área de linguística para você ler e acompanhar algumas dentre as várias reflexões que são feitas sobre o emprego de uma dessas conjunções adversativas, a nossa queridíssima mas, tão comum, tão corrente no nosso dia a dia. E aí pode ser, por exemplo, que você já tenha ouvido por aí alguém dizer assim: eu não sou racista, mas... E talvez a sua percepção tenha sido que, na verdade, quando a pessoa faz isso, esse mais acaba negando o que ela disse anteriormente. Então, ela diz que não é racista, mas o que ela diz na segunda parte dessa conversa ao usar o mas, justamente reforça esse elemento do racismo. E aí, é aqui que entra esse estudo que se chama Não Sou Racista, mas... Motivações linguísticas da proverbial retórica à brasileira para a negação do racismo. Nesse estudo do professor Paulo Sérgio de Proença, ele vai falar justamente sobre o emprego desse mas nessa estrutura não sou racista, mas, e o quanto acaba que essa estrutura faz isso que eu comentei aqui, e que ele explora de maneira mais completa e complexa nesse artigo, dessa negação do que foi dito justamente anteriormente. Então você diz que não é uma coisa e ao fim e ao cabo meio que você é a partir daquilo que você traz depois do mais. Elementos de contexto são importantes para a gente fazer essa análise, e se eu trago isso aqui é justamente para você observar no seu cotidiano se este caso, que não é o único, aparece na sua vida de maneira muito corriqueira, e como é que você lida com esses episódios. É claro que as funções, os usos do mais podem ter outras nuances, não apenas essa. Acho importante também deixar claro que lá na gramática normativa o que vai se dizer é justamente que tem essa função primeira de contraste entre a primeira e a segunda informação que são trazidas, ou seja, aquilo que é trazido antes do mais e aquilo que vem depois do mais. Então uma coisa é como oposta de alguma forma à outra. É assim que a gramática normativa vai dizer. Lá nesse estudo do professor Paulo, ele vai falar também sobre o estudo de Neves, que discute com bastante extensividade aí os usos e empregos de mas, em que ela vai falar sobre uma relação de desigualdade entre as informações e o destaque, eu estou usando aqui essa palavra, não que venha lá do estudo, um destaque para a segunda parte da afirmação, que acaba negando, então, em alguns casos, a primeira. E aí, Jana, mas por que é que justo hoje você está trazendo isso e para onde vamos? Em primeiro lugar, a possibilidade de você conhecer mais um estudo, mais alguém que está fazendo aí linguística em diferentes lugares desse Brasilzão. Em segundo lugar, vamos aproveitar isso. Vamos aproveitar para a gente olhar o que foi que o ocupante do cargo à presidência disse hoje. Ele estava lá na frente do palácio, seus apoiadores em volta dele, de acordo com uma notícia que foi veiculada na UOL. Um desses apoiadores falou: presidente, por favor, dê aí uma palavra de consolo para as pessoas que tiveram familiares mortos pelo coronavírus. Ao que o ocupante do cargo à presidência diz: a gente lamenta todas as
é o destino de todo mundo. Percebeu? Vou repetir. A gente lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. E aí aqui, olha que interessante. Diferente da estrutura que a gente viu antes, estudada pelo professor Paulo de Proença, em que ele falava sobre si, não sou racista, mas, ou seja, a pessoa afirmava que ela não era, né, se definia como não racista, e na sequência mostrava que era depois do mas. O que a gente tem aqui é alguém que diz afirmativamente, não na negativa, diz que lamenta. Então, não está negando a existência desses mortos ao afirmar que lamenta as suas mortes. No entanto, na sequência a gente tem um problema. Porque esse mas, o que é que ele faz? É dizer que, ao fim e ao cabo, vamos todos morrer mesmo. Diminuindo, então, a importância desse lamento, a importância dessas mortes, ao afirmar que, no final das contas, esse é o destino de todo mundo. E aqui, gente, tem alguns elementos que são importantes. Primeiro, justamente dessa performance. Para não ser dito sobre ele que ele não se importa com as pessoas e com o Covid-19, o que ele precisa fazer? Precisa declarar uma coisa, mesmo que nas ações isso não esteja explícito. Então, ele declara que lamenta os mortos. No entanto, é nas práticas como governante que a gente vai observar se ele, 1, evita mortes e 2, lamenta efetivamente essas mortes. E o que a gente vê na prática é toda uma outra coisa. Difícil, né? Na prática, a gente vê a Milu. Gente, eu juro, isso não é ensaiado. Eu não peço para ela vir. Mi, senta. Muito bem, lindeza. Então veja como é importante. Então é importante para ele afirmar isso, para que não seja possível dizer ele não se importa, porque ele na hora teria um frame para dizer, me importo sim, olha lá, eu falei para fulana que eu lamento que todos morreram. Mas aqui é o mas que justamente nos revela essa parte que é tão importante, é nessa desigualdade de informações entre o lamento, todos os mortos, mas vamos todos morrer mesmo, mas é o destino de todo mundo. A força, a parte, não é que mais importante, mas em destaque acaba sendo justamente essa segunda parte, depois do mas, que é o destino de todo mundo morrer. E aí é que tá o problema, porque essa fala que vem acompanhada do mas, ela é muito despolitizante. Não sou eu, Janaísa, que não tenho um cargo público, que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é o presidente da República, é a pessoa responsável em articular políticas públicas e definir como é que vai ser a jornada de um país diante do coronavírus, junto, claro, com governadores e prefeitos. E com o ministro da Saúde, caso houvesse, o que não é mesmo. Mais aí que de 15 dias e contando sem ministro, não é? Então, veja o quanto essa parte do é o destino de todo mundo tira dele a responsabilidade, porque ao fim e ao cabo é verdade, nós vamos todos morrer mesmo. Mas a diferença é que nós não deveríamos todos morrer de Covid por falta de responsabilidade do governante. Nós deveríamos evitar, o que ele deveria fazer seria evitar as mortes por Covid a partir de políticas públicas mais eficazes, como as que foram conduzidas por outros países, que se preocupariam não só com a economia, o que nem isso está sendo feito aqui, viu, gente? Nem essa preocupação, no caso, nós temos. Mas que também se preocupa, e principalmente se preocupa com a questão da saúde. E é emblemático o fato da gente não ter um ministro da saúde, justamente para mostrar o quanto estamos jogados a sabe-se lá o quê, já que isso não é definido, né, pelo presidente. E ao fazer isso, ao demonstrar que é algo natural a morte, ele se exime da responsabilidade e ignora o quanto faz parte da incompetência administrativa dele o fato dessas mortes continuarem crescendo e serem ainda tão grandes no Brasil, sem qualquer expectativa disso ficar melhor no curto prazo. E aí é o problema, né? Tem esse movimento de despolitizar essa conversa ao dizer que ao fim e ao cabo é natural e é assim mesmo. Não caia nessa. Não caia, não é assim mesmo. Vai ver como os outros países que contiveram a situação lidaram com a situação. E
Ignore esse tipo de fala que é simplista, reducionista mesmo, como se é porque todo mundo vai morrer, pouco importa então. E entenda que lamentar, mas não é lamentar. O que vem depois do mas acaba negando esse lamento, justamente pela naturalidade com que ele diz que todo mundo vai mesmo morrer. É essa a minha conversa de hoje. Eu deixo o meu grande abraço a todo mundo, deixo aqui embaixo o link para a notícia e para o estudo do professor Paulo de Proença, para você conhecer o trabalho aí de outros linguistas que têm feito coisas pelo Brasil afora. Um beijo para todo mundo, não se esqueçam de verificar se forem doar aqui o QR Code, se está tudo certinho. Um beijo, tchau, tchau.